Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Semana 3, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Domingo, ler com oração Hebreus, capítulo 10, versículo 7, que diz: Eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, seguindo a direção do Espírito. Ontem vimos a importância de invocar o nome do Senhor para não realizarmos sua obra de maneira independente. Lembremos que o ministro da Nova Aliança não executa o que deseja, mas aquilo que está no coração de Deus. E quando clamamos o nome do Senhor, Ele nos revela a sua vontade. O livro de Atos nos mostra que Paulo e Silas tinham uma programação. Eles desejavam pregar o Evangelho em determinadas regiões, mas o Espírito os impediu. Olha o que está escrito no capítulo 16, versículos 6 e 7 de Atos. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo e Silas não insistiram em seguir a própria agenda, mas foram obedientes ao Espírito. Com esse exemplo, não queremos dizer que faremos a obra do Senhor de maneira improvisada. Pelo contrário, agiremos planejadamente e oraremos para que Deus conduza todas as coisas. Assim, se em determinado momento o Espírito mudar a direção em que seguíamos, obedeceremos. Isso é ser um ministro da Nova Aliança. Continuando a leitura dessa porção de Atos, lemos: Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, do 8 ao 10. Lendo essas passagens, podemos questionar: mas o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra? Na verdade, o Espírito queria que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, mas não na Ásia, e sim na Europa. Caro leitor, o segredo de um ministro da Nova Aliança é reconhecer que o ministério é de Deus. Logo, ele determina como deverá ser executado. Isso é fazer a vontade do Senhor. Vejamos agora alguns versículos de Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 ao 3. Diz assim: Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. A lei era uma mera sombra dos bens vindouros. Tanto que, se os sacrifícios do Antigo Testamento tivessem eficácia, bastaria ofertá-los uma única vez. Todavia, todos os anos, os ofertantes apresentavam sacrifícios no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com incenso e sangue para fazer expiação pelo povo. O texto prossegue dizendo que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 4 do capítulo 10 de Hebreus. Irmãos, Deus estava cansado de holocaustos e ofertas pelo pecado. Hebreus 10, 5 e 6 diz:
Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus desejava um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Nesse versículo, Paulo nos roga que apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo para fazermos a vontade de Deus. Versículo 2 de Romanos 12. E Jesus, o primeiro ministro da nova aliança, realizou a vontade do Pai ao ser oferecido uma vez para sempre, tirando nossos pecados. Que maravilha! Ele fez muitas obras, mas a verdadeira razão pela qual veio à terra foi fazer a vontade de Deus. Esta foi a sua oração. Em Hebreus 10:7 diz: eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. E para mostrar a importância disso, o mesmo texto é repetido nos seguintes versículos. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículos 8 e 9 de Hebreus 10. Caro leitor, qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida pessoal, na igreja, no trabalho, em sua cidade? Deus nos fala essas palavras não apenas para realizarmos obras exteriores, mas para constituir-nos ministros da nova aliança, que levam a cabo o desejo de seu coração. É isso que lhe agrada. Portanto, reserve um tempo para orar dizendo: ó Deus, hoje estou aqui para fazer a tua vontade. Humildemente prostro-me diante de ti. Senhor, tu me chamaste para participar de tua obra grandiosa. Embora eu me sinta incapaz e até mesmo indigno, tu me consideraste fiel e me designaste para o ministério. Contudo, Senhor, não quero fazer muitas obras cumprindo minha programação. Quero fazer aquilo que te agrada. Desejo ser um verdadeiro ministro da nova aliança, assim como tu foste, Senhor. Quero ser alguém que nesta terra cumpra tua vontade, como ela é feita no céu. Amém. Querido leitor, orando assim todos os dias, Deus terá caminho em sua vida e na igreja. Certamente você fará muitas coisas, mas sempre terá em vista a vontade de Deus. Esse caminho apertado é que nos conduzirá à glória. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como o ministro da nova aliança deve agir ao realizar a obra de Deus? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.